Fala pessoal, nesse vídeo eu vou contar para vocês a história completa de Saga de Gêmeo, o cavaleiro que na minha opinião tem a história mais triste entre todos os cavaleiros de ouro. E até o final do vídeo você vai descobrir por que ele é um cavaleiro tão bom e tão puro de coração. Eu sou o Edu e vamos logo pro vídeo sem muita enrolação para falar sobre um dos meus cavaleiros prediletos, até porque é o meu signo. E cara, a história dele é extremamente triste, é extremamente depressiva por tudo que ela é, do primeiro momento até o último. E uma coisa curiosa que você pode não saber, mas o Saga tecnicamente foi o primeiro cavaleiro de ouro a aparecer. Lá na batalha pela armadura de Pegasus ele aparece fantasiado de mestre Xion, né? A gente achava que era o Xion, mas na verdade já era o Saga. E o nome dele, Saga, vem de uma palavra oriental, obviamente, né? Que representa a separação dos humanos entre duas classes, gênero e natureza. E isso é uma clara referência à casa de Gêmeos, a toda a dualidade que envolve o signo de Gêmeos. Na ideia original, o nome não ia ser Saga, ia ser Shura, que acabou sendo Shura de Capricórnio. Isso porque o nome seria uma referência aos Ashuras, que na mitologia são os inimigos dos deuses. Inclusive, se você vê a armadura de Gêmeos montada em descanso, ela lembra muito um Ashura. Olha as duas imagens como são parecidas. Inclusive, o Masami Kurumada, que é o criador de Cavaleiro do Zodíaco, disse que a armadura que ele mais gosta é a armadura de Gêmeos e foi uma das mais difíceis de fazer, uma das duas mais difíceis de fazer. E a outra armadura que ele achou extremamente difícil de ser projetada foi a armadura de Libra, by the way. A aparência do Saga foi mudada do mangá para o anime, né? No mangá ele tem o cabelo loiro e os olhos azuis na sua face boa, e na sua face má ele tem os cabelos pretos e os olhos vermelhos. Já no anime a face boa dele tem os cabelos azuis e os olhos verdes, e a face má tem o cabelo preto, a pele bem mais branca, bem mais pálida, os olhos continuam verdes, só que a parte branca do olho passa a ser vermelha. Foi uma mudança estética para ficar bem mais clara a diferença entre a face boa e a face má. A gente aprendeu a chamar entre como Saga e Canon, mas a gente vai entender aí no decorrer do vídeo que não é bem isso. O mestre Xion disse que quando o primeiro cavaleiro de ouro vier ao santuário, sua chegada seria anunciada por uma estrela cadente. Acontece que não chegaram uma ou duas estrelas cadentes, caíram na casa de Gêmeos 3 estrelas cadentes. Então o mestre Xion identificou que os cavaleiros de Gêmeos seriam 2 cavaleiros, seriam gêmeos. Esses são Saga e Canon. Acontece que a deusa Ker mandou um terceiro gêmeo que não era corpóreo. Esse terceiro gêmeo possuiu o corpo do bebê Saga e apagou as memórias do mestre Xion. E conforme o Saga foi crescendo, ele se tornou extremamente bom, extremamente correto, um dos cavaleiros mais leais e bons que tinha. Ele era só bom, todo mundo amava, idolatrava ele por toda a bondade que ele exalava e que ele fazia para as pessoas. E mesmo que alguém achasse estranho algum momento ele não ser tão bom, poderia acreditar que é uma dupla personalidade, mas na verdade era o demônio Lemur, que é um espírito mau que foi colocado dentro do Saga pela deusa Ker, né, igual eu acabei de comentar. Além de ser venerado pela sua bondade, o Saga também fez uma grande amizade com Aiolos de Sagitário. Eles eram grandes amigos, andando sempre juntos e sendo conhecido como uma dupla muito boa entre os cavaleiros. Contudo, nesse momento, o Saga já era atormentado na sua cabeça pelo espírito Lemur, que queria convencer que ele era ruim, que ele era uma pessoa má. Só que o Saga não dava muita importância para isso e escondia isso de qualquer forma. No dia do nascimento da Atena, eles tinham que escolher um novo mestre para o santuário, e foi recomendado pelo Shura que seria ou o Aiolos ou o Saga, que só os dois teriam as capacidades de bondade suficientes para ser considerado mestre do santuário. E o mestre Xion escolheu o Aiolos, porque ele sentia algo ruim, algo estranho dentro do Saga. Eles não sabiam na época, mas já era o Lemur que o mestre Xion conseguia sentir. Para piorar a situação, o irmão de Saga, o irmão corpóreo, né, o Canon, ele ficava atormentando, falando que isso não era certo, que o Saga era mais poderoso, que o Saga era melhor, que ele deveria ser o mestre. E isso foi enchendo o coração do Saga de inveja, sendo alimentado pelo espírito Lemur que morava dentro dele e pelo seu irmão gêmeo Canon. E só para ficar claro, aí a gente tinha as 3 estrelas cadentes que caíram, né?
são os dois gêmeos corpóreos, que era o Kanon e o Saga, e o gêmeo não corpóreo, que era o espírito de Lemur, que estava dentro do Saga. O Kanon então continua tentando fazer a cabeça do Saga para ele se rebelar e tomar conta do santuário e derrotar o grande mestre. E ele consegue parar esse ímpeto no primeiro momento e prende o Kanon dentro da prisão do Cabo Sunion, deixando a vida dele nas mãos de Athena. Porém, o Lemur continua atormentando e fazendo a cabeça do Saga até que ele sucumbe a essa tentação e toda essa coisa que estava dentro da cabeça dele, desse sentimento ruim que estava dentro dele, que ele não entendia se era ele ou se não era. E ele vai até a sala do mestre e mata o mestre Xion num ataque surpresa. Saga assume então a identidade de mestre Xion, o mestre do santuário, e tenta assassinar o bebê Athena. Porém ele é parado pelo Aiolos, que vê de cantinho assim a máscara dele e acha, pô, será que é o Saga? Tá um pouco diferente. E isso deixa o Saga muito mal, porque ele gostava muito do Aiolos, era o parceiro dele, o irmão, brotherzão dele, e ele não queria que o Aiolos visse essa face má dele. Mas mesmo assim ele ordena que todos os Cavaleiros de Ouro brequem a saída do Aiolos, não deixem ele fugir com a Athena. E nesse momento é muito triste, até porque você vê uma das faces dele chorando, do lado do rosto dele chorando, que é basicamente o Saga, né? Tudo que estava acontecendo ali era mais o Lemur do que o Saga. E quando o Aiolos chega na Casa de Gêmeos, ele é quase mandado para outra dimensão pelos poderes do Saga e do Lemur, né? Mas o Saga hesita e deixa o Aiolos fugir, assim, numa medida quase desesperada de controlar o seu corpo. E aí o Aiolos consegue fugir com a Athena e o Saga fica bem triste por tudo que ele estava fazendo. E cheio de remorso, ele pega a adaga dourada e tenta se matar. Porém, a deusa Kera aparece nesse momento e diz que esses não são os planos dela, que ela não vai deixar ele se matar e ele acaba não se matando. No mangá, ele segue fingindo que é o mestre Xion e sendo extremamente bom, tendo muita bondade dentro dele, dentro do Saga. Foi até fácil fingir que era o mestre Xion, mas isso era o Lemur usando a bondade do Saga e ninguém nunca desconfiou. No anime é um pouco diferente, tudo que o Saga fazia parecia que já tinha um viés de maldade. Então, após saber da guerra e da armadura de Sagitário, ele manda os Cavaleiros de Prata atrás de Sayori Kido. Mas os Cavaleiros de Prata falham miseravelmente, então ele manda o Aiolos de Leão, o Afrodite de Peixe e o Máscara da Morte de Câncer para lutar contra os rebeldes. Entre os rebeldes estavam Deidarius e o Mestre Doku. E um pouco depois, o Aioria descobre a verdade sobre o Saga, que na verdade ele tomou o lugar do Mestre Xion e tudo mais, e eles têm uma batalha de poder bem equilibrada, que acaba sendo interferida pelo Chakra de Virgem, né? Quando o Chakra interfere nessa batalha, o Saga usa o Satã Imperial para controlar a mente do Aioria de Leão. E aí nesse momento que começam as batalhas dos Cavaleiros de Bronze nas 12 casas, que os Cavaleiros de Bronze vão tentar subir as 12 casas para salvar Saori. Durante a batalha das 12 casas, quando os Cavaleiros de Bronze chegam na Casa de Gêmeos, está lá a sua armadura, o Saga faz home office, né? Ele meio que controla a armadura à distância, o que já é uma demonstração de poder muito grande, só que no final ele acaba sendo vencido pelo Shun, que conseguem passar pela Casa de Gêmeos e seguir o seu caminho. Eles demoraram a mesma uma hora que eles demoraram em quase todas as casas para passar pela Casa de Gêmeos, né? Que não tinha nem cavaleiro. Aí na sala do Grande Mestre ele mostra sua verdadeira face, que não era o Xion, mas sim o Saga para o Ikki de Fênix e para o Seiya de Pegasus. E ele consegue matar o Ikki, porque o Ikki nunca morre, né? Mas aí usando o poder dos cosmos, dos outros Cavaleiros de Bronze e todo o ataque, aquele ataque final extremamente poderoso, o Seiya consegue atacar ele com toda a força, consegue atingir o Saga. E o Saga não estava com armadura nenhuma, e ele consegue desacordar o Saga por alguns segundos. Nesses segundos que ele consegue desacordar o Saga, ele brande o escudo de Athena. Então uma luz pura consegue expulsar o Lemur do corpo de Saga, e o Lemur é expurgado do corpo de Saga, então volta a ser o Saga extremamente bom e correto e puro, que era o Saga desde o início. E aí, nesse momento que ele consegue controlar o seu corpo e ter só ele dentro do corpo dele, não ter nenhuma influência, ele se sente muito mal por tudo que ele fez, por todas as maldades que ele fez, e acaba se matando com uma adaga dourada. Ele comete um ritual chamado de seppuku, um ritual Bushido, um ritual samurai, é uma referência a esse ritual. Ele acaba se matando de vergonha e de remorso de tudo que ele tinha feito.
Então, no inferno ele estava sofrendo pela eternidade, mas ele, o Xion, o Shura e o Camus aceitam a proposta da deusa Ker, e eles vão para o santuário de novo como cavaleiros renegados. E aí, em um determinado momento, eles conseguem usar uma exclamação de Atena e acabar com o Chakra de Virgem, que é um dos cavaleiros mais poderosos que existiu. E os cavaleiros renegados usam uma segunda exclamação de Atena contra uma exclamação de Atena dos cavaleiros de ouro. E o Shiryu usa o cólera do dragão e tudo explode, mas eles sobrevivem, os cavaleiros renegados sobrevivem. Chegam a Atena, e quando chega lá, a Atena pede pro Saga matar ela, só que o Saga não tem coragem. Então ela mesma se mata. Então eles pegam o corpo de Atena e se encaminham ao castelo de Hades, que esse era o trato que eles tinham feito com a deusa Ker. No meio do caminho, o corpo da Atena desaparece, indicando que ela foi pro inferno. Nesse meio tempo, a vida a mais dos cavaleiros renegados que a Ker tinha dado foi se esvaindo, foi acabando. Então eles viram pó, uma poeira galáctica, e vão para o inferno também. E é nesse momento que a gente descobre que tudo isso era um plano deles para reviver a estátua de Atena para lutar contra o Hades, sabe? Para vencer o poder do Hades. Que eles não eram renegados, eles estavam fazendo aquilo com propósito, que eles nunca deixaram de ser fiel e leal a Atena, que eles estavam até tentando chegar até o Hades com o corpo da Atena para reviver a estátua da Atena e tudo mais. Isso é muito complicado, porque você vê que mesmo depois que ele morreu, que ele se matou por vergonha, por remorso de tudo que ele tinha feito, ele continua sendo leal a Atena e dá a sua vida por ela. E quando eles vão pro inferno, o Saga consegue, a alma do Saga na verdade, consegue tomar conta da armadura de Gêmeos, e junto com os outros Cavaleiros de Ouro, eles usam um poder extremamente forte no Muro das Lamentações, fazendo o poder do Sol, o brilho do Sol. E é essa história bem resumida, né, do Saga, tanto no mangá, no anime é um pouco diferente, mas segue a mesma base. E como eu disse no começo do vídeo, pra mim é uma das histórias mais tristes que tem. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal e comente aqui o que você quer mais. Se a gente conte mais história de outros cavaleiros, tem as histórias do Máscara da Morte também. Eu acho fenomenal a história completa do Máscara da Morte. Do Shura, a história do Shura e a história do Saga são bem relacionadas. Eu falei um pouco disso aqui, até pelo tempo do vídeo. Mas eu queria que você comentasse sobre o que você quer ver. Se você quer mais vídeos de Cavaleiros do Zodíaco, não esquece de comentar aqui, curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo. Demorou, galera? Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou!